Sabe aquela negociação que parece, assim, ganha? O cliente adora o produto, o valor está super claro, tudo alinhado e, de repente, silêncio. Aquele negócio que era certeza simplesmente some. O que será que acontece nesses momentos, hein? Então olha só que loucura. Fizeram um estudo gigante, com mais de 2,5 milhões de ligações de vendas, e o resultado é impressionante. Entre 40% e 60% das vendas que a gente perde não vão para o concorrente. Elas simplesmente se perdem para a inércia, para o deixa para lá. A pergunta de US$ 1 milhão é, se a gente não está perdendo para ninguém, para onde essas vendas estão indo? E é aí que mora o grande paradoxo. Porque hoje em dia, um profissional de vendas tem uma caixa de ferramentas incrível. A gente usa Spin Selling para achar a dor do cliente, usa DISC para se comunicar melhor. Enfim, a gente constrói um argumento de valor que parece a prova de balas. Mas aí, mesmo depois de fazer toda a lição de casa, a resposta que a gente ouve é aquele balde de água fria. Preciso pensar um pouco. Isso só mostra uma coisa. As ferramentas clássicas, por mais importantes que sejam, não resolvem o último obstáculo, que é a pura e simples indecisão do cliente. E é aqui que a gente começa a nossa investigação. Vamos tentar identificar o verdadeiro culpado por trás daquele negócio que simplesmente evapora. E aqui, gente, está a virada de chave. Por muito tempo a gente focou no FOMO, sabe? O medo de ficar de fora, para criar aquela urgência. Mas o que a pesquisa mostra é que o inimigo de verdade é outro. É o tal do FOMO, o Fear of Messing Up, ou seja, o medo de fazer besteira. O cliente não está com medo de perder a sua oferta, ele está morrendo de medo de tomar a decisão errada. E esse medo de errar não é uma coisa vaga, não. Ele é feito de alguns medos bem específicos, que literalmente paralisam a pessoa na hora de decidir. Basicamente, o cliente trava por 3 motivos. Primeiro, o medo de escolher a opção errada. Imagina ter que explicar para o chefe que fez uma má escolha. Segundo, aquela sensação de que está faltando alguma informação, sabe? Será que eu vi tudo? E terceiro, a incerteza do resultado. E se não funcionar como eles estão prometendo? Pronto, esses 3 juntos são a receita perfeita para paralisia por análise. E o pior é que isso aparece de um jeito bem sutil. O cliente não fala não. Ele fala, vou pensar, ou preciso alinhar com a equipe, ou o clássico, vamos rever isso no próximo trimestre. Um vendedor menos atento vai achar que é uma objeção para ser contornada, mas na verdade é um pedido de socorro, é um medo falando. E para atacar de frente esse medo de errar, foi que nasceu uma metodologia bem específica, o método JOLT. A ideia aqui não é ser mais persuasivo, mas sim destravar a decisão do cliente, dar confiança para ele seguir em frente. JOLT é uma sigla, claro, para um processo de 4 passos bem simples. Julgar a indecisão, oferecer uma recomendação, limitar a exploração e, por fim, tirar o risco da jogada. Vamos dar uma olhada em cada um deles. O primeiro passo, julgar, é basicamente um diagnóstico. A gente precisa entender. Isso é uma objeção de verdade, tipo sobre o preço, ou é pura indecisão movida pelo medo? Se o cliente já concordou que o valor é justo, mas continua pedindo mais e mais reuniões, o problema não é o produto. O problema é a falta de confiança dele para bater o martelo. Ok, identificamos que é indecisão. Aí a gente vai para o passo 2, oferecer uma recomendação. Pensa assim. Um cliente indeciso não quer um cardápio gigante com 1000 opções. Ele quer que o chefe chegue na mesa e diga, olha, a especialidade da casa hoje é essa aqui e eu garanto que o senhor vai adorar. O discurso é esse, bem direto, de especialista. Coisa do tipo, olha, com base em outras empresas como a sua, a opção X é o caminho ideal para começar. Se eu estivesse no seu lugar, começaria por aqui. Essa atitude tira um peso enorme das costas do cliente. A gente assume a responsabilidade da escolha. Agora vem um passo que parece até estranho. Limitar a exploração. Nosso instinto, quando o cliente hesita, é jogar mais informação, mais case de sucesso, mais planilha. Mas isso é um tiro no pé. Mais informação não ajuda, só paralisa mais ainda. O nosso papel aqui é, na verdade, controlar essa curiosidade que não leva a lugar nenhum e deixar claro que ele já tem o suficiente para decidir. E por último, o golpe final. Tirar o risco. Se o grande medo é cometer um erro, a solução mais óbvia é criar uma rede de segurança. É mostrar para o cliente que a decisão é segura e que, se algo der errado, ele não vai ficar na mão. E como a gente faz isso na prática? Bom, pode ser com uma garantia de performance, com contratos que tenham uma cláusula de saída fácil nos primeiros meses, ou até com um plano de implementação super detalhado, que mostra que a gente vai estar do lado dele o tempo todo. E tudo isso pode ser resumido num mantra super poderoso. O risco é todo nosso, o resultado é todo seu. Essa frase tem um poder gigantesco,
porque ela transfere toda a responsabilidade e, com isso, destrava a confiança do cliente. Quando um profissional de vendas realmente entende e aplica essa abordagem, o papel dele muda completamente. A nossa meta deixa de ser ficar empurrando o cliente até ele comprar. Em vez disso, nosso objetivo passa a ser remover as barreiras mentais que estão impedindo ele de seguir em frente. A gente para de ser só um vendedor para se tornar um arquiteto da decisão. Então, para fechar, a grande sacada é essa. O melhor vendedor não é aquele que mais pressiona para ouvir um sim, é aquele que ajuda o cliente a superar o medo de decidir. A verdadeira habilidade não é só mostrar valor, é construir um ambiente de segurança psicológica.